Olá, meu nome é Letícia Sabino, eu sou fundadora e presidente do Sampapé, organização que tem como objetivo construir cidades mais caminháveis e mais humanas junto com as pessoas, e eu serei uma das guias que vai conduzir esse curso sobre políticas públicas de abertura de ruas durante a pandemia do Covid-19. Olá, meu nome é Luiz Uchoa, colaborador do Sampapé, e também guiarei este curso criado para o Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Para falar desse assunto vigente e emergente, estruturamos o curso em 3 aulas. Na primeira, esta que vocês estão assistindo, nós vamos abordar alguns conceitos de urbanismo que serão base para a gente pensar nas possibilidades de flexibilização e uso das ruas nas cidades em situações emergenciais. Na segunda, vamos adentrar e expor alguns casos e exemplos que diversas cidades do mundo estão realizando, mostrando como são as proposições, os desafios, os objetivos e as principais características urbanas das políticas de abertura de ruas realizadas. E na terceira aula, vamos continuar com a apresentação de alguns casos e encerrar com reflexões sobre impactos e futuros possíveis. Cada aula tem duração aproximada de 30 minutos e iremos contar com o apoio de uma apresentação ilustrada e com dados e informações. Nossa proposta é que, mais do que um curso para anotar, este seja um curso para refletir sobre os usos dos espaços, distribuição territorial, mobilidade urbana e interação social nas cidades, e assim colaborar com o imaginário dos futuros possíveis. Acreditamos na importância de conhecer como outras cidades atuam e respondem à crise gerada pela pandemia. E queremos continuar colaborando com a construção e a reafirmação coletiva nos ambientes urbanos, se sobrepondo ao individualismo. A cidade caminhável, saudável, sociável e sustentável continua e continuará disputando a cidade individualista, centrada nos automóveis e desigual, mesmo em tempos de pandemia. E nesse sentido, não há nada mais simbólico que a ressignificação do espaço das ruas, normalmente dominado pelos automóveis, por meio da abertura para usufruto das pessoas. Então, vamos imaginar as mudanças e futuros possíveis? Para começar essas reflexões imaginárias, vamos abordar 7 conceitos. Primeiro, apresentaremos resumidamente conceitos base para refletir sobre o uso dos espaços nas cidades: a resiliência urbana, os espaços públicos e os espaços híbridos. Em seguida, abordaremos 2 conceitos que relacionam espaço e movimento: mobilidade urbana e caminhabilidade. E, por fim, falaremos de 2 estratégias de ação e modificação dos espaços das cidades: as ruas abertas e o urbanismo tático. O primeiro conceito que iremos abordar é o de resiliência urbana. O termo resiliência começou a ser explorado na década de 70 pelos campos da psicologia e da ecologia. No início dos anos 2000, com o aumento do número de eventos climáticos extremos, fenômenos naturais, urbanização global acelerada e crises humanitárias, o conceito de resiliência passou a ser estudado e adaptado no âmbito das cidades. Segundo o Centro de Resiliência Urbana, em inglês Urban Resilience Hub, da ONU Habitat, resiliência urbana é a capacidade do sistema urbano e seus habitantes de darem continuidade ao processo de desenvolvimento durante períodos de crises, por meio de processos de adaptação e transformação, visando sua sustentabilidade. Como indicam os cientistas norte-americanos Brian Walker e David Salt no livro Pensamento Resiliente: Ecossistemas e Pessoas Sustentáveis em um Mundo em Mudança, em inglês Resilience Thinking, Sustainable Ecosystems and People in a Changing World, as cidades e sociedade estão em constante transformação e apresentam diversos cenários de vulnerabilidade nos âmbitos ambiental, social, político e econômico. Portanto, a resiliência urbana é uma qualidade essencial e estratégica para que as cidades e seus habitantes sejam capazes de se adaptar e acompanhar tais mudanças, sejam elas rápidas ou lentas, respondendo às incertezas do desenvolvimento urbano de forma eficiente e sustentável continuamente, sem que gerem novas condições de vulnerabilidade. A pandemia da Covid-19 representa um momento de vulnerabilidade e crise global, no qual a capacidade de resiliência das cidades está sendo demandada. No entanto, como frisam os autores mencionados, períodos de mudança e crise podem representar oportunidades, e as cidades que estiverem preparadas para se adaptar e se reinventar
poderão evoluir para se tornarem ainda mais sustentáveis, democráticas e resilientes. Para auxiliar as cidades a elaborarem estratégias de resiliência, a ONU Habitat elaborou uma ferramenta que traça o perfil de resiliência urbana, baseada em 4 aspectos das cidades. O primeiro corresponde à identidade e o contexto da cidade. O segundo considera a organização e a atuação dos governos locais e dos tomadores de decisões. O terceiro, o panorama dos problemas e desafios já existentes, sejam eles internos ou externos. E o quarto, as qualidades dos elementos urbanos, compreendendo tudo que viabiliza a vida e funcionamento das cidades, incluindo os sistemas de mobilidade urbana e os espaços públicos. Para ter boas estratégias de resiliência, as cidades precisam compreender a tipologia, a rede, a distribuição, as características dos espaços públicos disponíveis e existentes. Nesse sentido, de forma simples e objetiva, é possível definir o espaço público como área livre e pública de uso coletivo e democrático nas cidades, sendo composta por ruas, praças, parques, entre outros espaços sem denominação e equipamentos. Para o urbanista dinamarquês Jan Gehl, grande estudioso dos espaços públicos e suas dinâmicas, todo o espaço entre os edifícios e lotes privados nas cidades é espaço público. O seu primeiro livro, escrito nos anos 70, em que aborda a importância de estudar, entender e qualificar esses espaços para melhorar a qualidade de vida nas cidades, foi intitulado de A Vida entre Prédios, em inglês, Life Between Buildings, se remetendo a essa definição. Além da definição de espaço de forma objetiva e espacial, é importante refletir sobre a produção social dos espaços. O filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre, conhecido por criar o conceito de direito à cidade, desenvolveu, no livro A Produção do Espaço, dos anos 70, a teoria da produção do espaço, considerando que existem 3 esferas: a concebida, a percebida e a vivida. De forma resumida, a esfera concebida se refere ao que foi planejado de forma utilitária, racional e técnica para os espaços, e traduzidos por meio de suas características físicas e simbólicas. A esfera percebida é aquela entendida daquele espaço a partir da experiência das pessoas. E a esfera vivida é criada por meio do cotidiano dos usos e presenças no espaço, que muitas vezes não correspondem às anteriores. Para Lefebvre, essas 3 esferas são indissociáveis e estão presentes em todos os espaços. É importante reconhecer que as ruas são parte dos espaços públicos das cidades e representam a maior parcela de espaço público urbano. Segundo o urbanista e sociólogo francês François Acher, as ruas têm 3 funções: de trânsito, de acesso e de recepção. Em sua conceituação, ele explica que a rua é uma via no interior de um aglomerado urbano que serve específica ou simultaneamente para atravessar uma zona desse aglomerado, para acessar lugares situados ao longo ou imediatamente próximos a essa via e para produzir um espaço coletivo utilizável em diversos tipos de atividade. Assim, as ruas são espaços públicos determinantes para promover conexões entre pessoas, serviços e lugares, não sendo apenas local de passagem ou de trânsito, como são muitas vezes destinadas. Em Londres, por exemplo, as ruas são classificadas a partir de uma matriz de movimento e lugar, o que eles chamam de place. Uma via expressa, por exemplo, tem muito movimento e nada de característica de lugar, como espaço de permanência e convivência. Mas, se ela é temporariamente aberta para as pessoas brincarem, é possível que seja ressignificada e se produza espaço social por meio do uso, mesmo que o espaço físico não pareça adequado para as práticas que emergem. O geógrafo canadense Edward Heath complementa a ideia, afirmando que os lugares só adquirem identidade e significado através da intenção humana e da relação entre as intenções e os atributos objetivos do lugar, como o cenário físico e as atividades. Neste sentido, é possível considerar as ruas como um dos espaços com maior possibilidade de destinação e diversificação de usos, e por isso, um espaço público híbrido. Os espaços híbridos são espaços porosos e adaptáveis às novas demandas.
representando assim oportunidades de resposta e transformação, sendo, portanto, essenciais para formar cidades resilientes. Para a melhor compreensão da capacidade híbrida dos espaços, é importante abordar três caracterizações dos mesmos. Estas são as de espaços vazios, a de espaços monofuncionais ou multifuncionais e de não lugares. Os espaços vazios são caracterizados pelo urbanista norte-americano Roger Transink em seu livro Encontrando Espaços Perdidos, em inglês Finding Lost Space, como áreas urbanas, com ou sem infraestrutura, que se encontram abandonadas, subutilizadas ou degradadas, e assim impedem a conexão e criam barreiras de fruição nas cidades. O autor aponta esses espaços como áreas de grande potencial e oportunidades de desenvolvimento e transformação das cidades. A qualificação dos espaços pelas suas funções, podendo ser monofuncionais ou multifuncionais, foi elaborada pelo cientista político norte-americano Michael Walzer. O primeiro tipo, monofuncionais, se refere a espaços projetados para exercer funções específicas, enquanto o segundo tipo, multifuncionais, para acolher diversos usuários e usos, sendo estes previstos ou não. O arquiteto italiano Richard Rogers complementa em seu livro Cidades para um Pequeno Planeta que o espaço multifuncional convida as pessoas a participar e são essenciais para criar vitalidade urbana e aumentar a abrangência das cidades. Por fim, os não-lugares foram definidos pelo antropólogo francês Marc Auger como lugares transitórios nos quais as pessoas não criam subjetividades e práticas, ou seja, não produzem espaço social, pois são locais pelos quais as pessoas apenas passam de forma rápida e individualista, como, por exemplo, as vias expressas nas cidades. O filósofo francês Michel de Certeau complementa que estes lugares não são identitários e são ausentes de significado. Assim, conhecendo essas classificações, é possível afirmar que estes espaços pouco estruturados, vazios e sem identidade são potenciais espaços de transformação, ou seja, podem atuar como espaços híbridos. Da mesma forma, são os espaços públicos multifuncionais, pois já apresentam maior porosidade de usos. Desta maneira, em situações que exigem respostas temporárias e emergenciais, estes espaços podem assumir outras funções e usos por meios de destinação, como, por exemplo, os estádios esportivos, que podem ser usados temporariamente como parques e, em crises de saúde, podem se tornar hospitais. E até mesmo as ruas, que recebem feiras livres de forma temporária e regular, e podem também ser espaços de eventos e atividade física em situações que demandam essa necessidade. Entender que o acesso a serviços essenciais e mercadorias, interações e movimentos acontecem nos espaços públicos da cidade e são determinantes para promover a qualidade de vida e equidade, é importante compreender a mobilidade urbana. A mobilidade urbana é definida pelas condições em que pessoas e mercadorias circulam nas cidades e como esses movimentos impactam o ambiente urbano. Sendo assim, a mobilidade urbana não deve ser simplificada a modos e sistemas de transporte. Os modos de deslocamento compõem a mobilidade urbana, junto a outras características e condições urbanas, como a duração dos deslocamentos, as distâncias percorridas, a distribuição espacial das cidades, a densidade habitacional, a infraestrutura, a acessibilidade, a qualidade do ar, entre muitos outros elementos que interagem em sua compreensão. No Brasil, a Política Nacional de Mobilidade Urbana foi um marco que colabora com a inserção da perspectiva da mobilidade urbana no planejamento das cidades. A Lei, de 2012, define mobilidade urbana e estabelece prioridade dos modos não motorizados sobre os motorizados no planejamento de mobilidade das cidades do país. O que a lei chama por modos não motorizados compreende principalmente os deslocamentos a pé e de bicicleta, que são melhor definidos como a mobilidade ativa. A mobilidade ativa é compreendida pelos movimentos, condições e impactos dos deslocamentos realizados com energia das pessoas, ou seja, sem apoio de motores, no ambiente urbano. Estar, se deslocar e acessar a cidade ativamente promove benefícios transversais para o meio ambiente, para a saúde, para a segurança, para a sociabilidade e para a economia. E, por isso, é a mobilidade amplamente defendida do ponto de vista da promoção de resiliência e sustentabilidade.
Para avaliar e compreender se as cidades geram condições adequadas para caminhar e pedalar, observa-se o quão caminhável e ciclável elas são. A caminhabilidade é um conceito bastante desenvolvido e complexo que se propõe a observar o quão agradável e convidativa as cidades, as ruas e os bairros são para caminhar. Caminhabilidade é a tradução do termo em inglês walkability, que começou a ser usado nos anos 90 por um político canadense, Chris Bradshaw. Ele criou um índice para avaliar o quão agradável e convidativo um local é para caminhar. O índice elaborado por ele propunha a análise de 10 características do ambiente e da relação das pessoas no espaço, sendo elas a densidade, a presença de estacionamento nas ruas, a oportunidade de se sentar nos espaços públicos, a chance de encontrar conhecidos ao caminhar, a idade em que as crianças começam a se deslocar a pé desacompanhadas, como as mulheres avaliam a segurança para caminhar nas ruas, a conectividade com o transporte público, a existência de lugares significantes e com identidade no bairro, a presença de natureza nos trajetos a pé e, por fim, a qualidade das calçadas. Em resumo, o índice evidencia que, para gerar as condições e ambientes para caminhar, é preciso entender as complexidades da convivência e dos sistemas das cidades, não considerando apenas a qualidade da estrutura física das ruas, como a largura das calçadas, mas também considerar a experiência das pessoas e outros elementos de conforto e praticidade. Após essa primeira conceituação, a avaliação de caminhabilidade continuou sendo desenvolvida e adaptada a diferentes realidades. Mais recentemente, o urbanista norte-americano Jeff Speck resumiu no livro Cidades Caminháveis, Walkable Cities, que os 4 pilares para um lugar ser caminhável são definidos pela utilidade, ou seja, o que se acessa de serviços e comércio a distâncias caminháveis, a segurança ao caminhar, seja ela viária ou pública, o conforto do caminho, com elementos que garantam a qualidade e a experiência do caminhar, como a presença de árvores, onde sentar, entre outros, e, por fim, a atratividade das ruas, que proporciona caminhos e espaços públicos interessantes para as pessoas a pé. A caminhabilidade serve para evidenciar a importância da qualificação dos espaços e das políticas públicas a partir da perspectiva do caminhar, para a criação de cidades mais sustentáveis, saudáveis e com qualidade de vida. Agora que já abordamos os conceitos de resiliência urbana, espaços públicos, espaços híbridos, mobilidade urbana e caminhabilidade, vamos compreender as estratégias de ressignificação do uso e função dos espaços através de transformações rápidas e temporárias. A abertura de ruas só se tornou uma estratégia urbana de sustentabilidade e convivência quando o ordenamento das mesmas e do trânsito estabeleceu segregações dos espaços de acordo com os meios de deslocamento, separando o espaço viário onde passam veículos motorizados e com pneus do espaço de circulação de pessoas a pé. Junto à segregação dos espaços e ao aumento das velocidades de circulação, criou-se signos de controle do movimento dos meios de transporte e das pessoas nas cidades, por meio de sinalização e regulamentação que definem velocidades, semáforos, lugar específico para atravessar a rua, entre outros. É nesse contexto que surge a necessidade de criar políticas e programas de bloqueios temporários das ruas para destinar estes espaços a outros usos de forma segura. A abertura de ruas para as pessoas de forma temporária é bastante comum para manifestações culturais, religiosas e políticas. Mas a abertura de ruas e avenidas por meio de bloqueio da presença de veículos por um tempo determinado, com a intenção de ampliar os espaços públicos disponíveis para atividades físicas, de lazer, encontros e práticas saudáveis, tem como pioneiro o programa de ciclovias recreativas em Bogotá, na Colômbia, nos anos 70. Com a perda de espaços públicos da cidade para a criação de vias cada vez mais rápidas e motorizadas, o que culminou em efeitos negativos na saúde e na segurança, fez com que a gestão pública da cidade criasse a política pública de configuração temporária da rua para estimular o exercício físico. Essa política consistiu em proteger parte do espaço viário para prover espaço e oportunidade de pedalar,
de forma segura pela cidade, como lazer e exercício. Essa política, com mais de 40 anos, foi se ampliando ao longo do tempo na própria cidade e se espalhou para muitas outras. Desde então, várias cidades criaram programas de abertura de ruas e destinação temporária do espaço viário para a mobilidade ativa, o esporte e o lazer. Em São Paulo, tornou-se emblemática a criação da Paulista Aberta em 2015, mobilizada por nós do Sampapé. Essas iniciativas, ainda que de caráter temporário, ajudam a evidenciar impactos positivos nos hábitos das pessoas, na vida urbana e na sustentabilidade, e criar novos modelos de cidades futuras possíveis. As ruas abertas são uma forma de urbanismo tático. O urbanismo tático é um termo relativamente novo, que se refere a um movimento que tem a intenção de provocar mudanças nas cidades por meio de ações estratégicas temporárias e de baixo custo. Segundo a publicação sobre o tema, escrita pela organização norte-americana Street Plans, tática se refere a uma ação fácil e de pequena escala, com grande capacidade de impacto e que serve a um propósito maior. Essas ações táticas nas cidades podem ser propostas por organizações sociais, associações de bairro, grupos de cidadania e até mesmo pelo poder público. Mas o que elas têm em comum é a forma de fazer. Com o uso de materiais de baixo custo, caráter experimental de mudança dos espaços públicos e colocando as pessoas no centro das soluções e participantes na construção das cidades. O termo e a estratégia urbanismo tático ganhou muita visibilidade a partir do programa de criação de praças em espaços residuais de ruas de Nova York, o New York City Plazas. Essa política é parte do plano de desenvolvimento da cidade, que estabeleceu como meta que todos os cidadãos e cidadãs morem a menos de 10 minutos a pé de um espaço público, de forma a melhorar a qualidade de vida e diminuir as desigualdades na cidade. Além disso, a cidade, sob o comando da secretária de Transportes, Janette Sadikan, realizou a expansão rápida da ciclabilidade por meio da criação de ciclofaixas, criadas apenas com pinturas no asfalto, indicando novo uso. Vale ressaltar que, na América Latina, os espaços urbanos já são transformados de forma tática há tempos, pela cidadania, inclusive por uma questão de falta de recursos e de atuação pública. Mas, do ponto de vista de política pública, é importante destacar o arquiteto urbanista e ex-prefeito de Curitiba, Jaime Lerner, e o seu livro de 2003, e o conceito de acupuntura urbana, em que ele definiu a importância de pequenos projetos pontuais e estratégicos para cutucar e reverberar na transformação das cidades. Ainda do ponto de vista de urbanismo tático proposto pelo governo, é importante lembrar a criação de ciclofaixas, faixas de travessias e extensão de calçadas em caráter temporário e de testes a partir de 2014 na cidade de São Paulo e com a influência de Nova York. Tais ações propuseram a reinvenção do uso dos espaços de forma a priorizar as pessoas na cidade, apoiadas na Política Nacional de Mobilidade Urbana antes mencionada. Na sequência, a abertura da Avenida Paulista, a Paulista Aberta, também se tornou uma política pública amparada pelos princípios da mesma lei de mobilidade. Dessa forma, fica evidente que o urbanismo tático é proposto por transformações estratégicas que fazem uso do hibridismo e flexibilidade de alguns espaços públicos, apoiado em princípios de melhoria de mobilidade e caminhabilidade para construir cidades mais sustentáveis e resilientes a longo prazo. Então, agora que vocês conheceram todos esses conceitos, conseguem lembrar de alguma ação de urbanismo tático que viram por aí e qual cidade futura elas estavam buscando construir? Agora que vocês já conhecem alguns conceitos teóricos, técnicos e estratégias de uso dos espaços públicos, estão preparadas e preparados para conhecer as políticas públicas de abertura de rua durante a pandemia do Covid-19. Mas isso é assunto para a próxima aula. Nos vemos lá. Nos vemos na próxima aula.